Nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 1, de versículo 1 a 11, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, por volta da metade dos anos 60 do século passado, dois jogadores de futebol americano foram morar juntos. No inglês a gente chama de roommates. Eles dividiam um quarto. Um deles se chamava Gale Sayers e o outro chamava Brian Piccolo. E aquilo foi algo muito novo para eles, porque o Gale era negro e ele nunca tinha tido um amigo branco. E o Brian nunca tinha conhecido de perto uma pessoa negra ou preta, né? Não sei como é que diz hoje. A gente tem que tomar cuidado, porque senão logo vão dizer, não é assim que fala. Vocês entenderam. A verdade é que, apesar das diferenças culturais, num tempo em que havia muita segregação nos Estados Unidos, os dois se tornaram grandes amigos. No ano de 1968, o Gale teve uma séria lesão no joelho. E esqueci de dizer que ele jogava no Chicago Bears. E ele foi diagnosticado como uma pessoa praticamente inútil para futebol americano. Muito provavelmente nunca mais ia voltar a jogar. E nessa época, quem mais ajudou o Gale foi o Brian, dando força para ele na fisioterapia, dizendo: você vai conseguir, você vai voltar. E ele de fato lutou muito, a ponto de, em 1969, no final da temporada, ele já estava pronto para começar a próxima temporada, já estava recuperado totalmente. Bom, o Gale, por conta daquilo que ele fez, realizou, iria receber um prêmio de jogador mais corajoso da NFL. E aí então ele combinou com o Brian dos quatro irem juntos no banquete de celebração com as duas esposas. Mas acontece que, quando chegou a época do banquete e da premiação, o Brian foi acometido por um câncer muito severo que o impediu de ir receber o prêmio. E no dia da premiação, quando o Gale foi chamado, ele disse assim: olha, esse prêmio aqui não deveria ser meu. Esse prêmio aqui deveria ser do meu amigo Brian, que corajosamente está lutando pela sua vida. Foi ele que mais me ajudou para que eu pudesse estar aqui e não tivesse desistido. E aí ele ainda disse: Brian, eu te amo. Sabe, eu ouvi esse testemunho numa mensagem de um pastor americano, e aquilo eu falei: um dia eu vou usar essa mensagem. Esse testemunho, porque ele fala de um amor e de uma comunhão que duas pessoas completamente diferentes podem desenvolver. E como isso é extraordinário para fortalecimento um do outro e até mesmo ajudar nos momentos difíceis que nós todos passamos.
O apóstolo Paulo, ele foi um pregador que pregou em todo o mundo da sua época. Ele fundou muitas igrejas e, portanto, ele amava essas igrejas. Mas havia uma igreja que ele amava de maneira especial, porque ele tinha uma comunhão profunda com eles, que era a igreja de Filadélfia. Eu digo que, desculpe, de Filipenses, né? Pensei em Jesus. Eu digo que Filipenses, a igreja de Filipos, estava para Paulo, assim como a igreja de Filadélfia estava para Jesus. Uma igreja amada, admirável, principalmente pela comunhão que eles tinham entre eles. Então, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nesse texto aqui, nós vemos um homem de Deus, um homem que fez muito pelo Evangelho, aprisionado em Roma, separado da comunhão dos irmãos, mas ainda assim, sendo nutrido e fortalecido pelo amor e pela comunhão dos irmãos. Paulo, nesse momento, ele faz uma oração linda, que eu acabei de ler aqui com vocês, que tem muitos ensinamentos sobre como duas pessoas ou uma igreja como um todo deve andar em comunhão, e como a comunhão verdadeira traz alegria, satisfação, propósito nas nossas vidas. Amém? Quantos estão dispostos aqui a ouvir o que o Espírito Santo quer falar para você hoje? Então, nesse texto aqui, gente, eu quero falar de várias atitudes que são decorrentes de uma comunhão sincera e que fazem diferença numa igreja que vive de maneira madura essas coisas. A primeira atitude é a humildade. E eu quero dizer para vocês que a humildade é a atitude do amor. O apóstolo Paulo começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Sabe, gente, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem se sentir muito importantes. Aliás, hoje as pessoas só querem estar com pessoas importantes. Elas tratam as pessoas importantes de uma maneira diferente. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus, ele nos salvou não para sermos sensação do povo, mas para sermos servos do povo. Jesus não nos salvou para termos uma atitude narcisista, tudo para mim e nada para os outros. Não, o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, ele mostra que Jesus foi o exemplo para todos nós. No capítulo 2 ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou o ser como Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E tendo se esvaziado, ele se tornou homem, e como homem ele se tornou servo, e como servo ele morreu a morte de cruz. Então, o nosso exemplo, gente, de humildade é Jesus. Agora, eu quero dizer para você que a humildade, ela é uma atitude própria do amor. Quando você ama alguém, você o trata de maneira igual. Você não acha que você é melhor que ele, e você dá acesso para que ele possa entrar na tua vida, nas tuas circunstâncias, independente de quem ele é, do quanto dinheiro ele tem, ou qual a fama que ele tem. E a verdade é que todos nós precisamos ter relações assim. Esses relacionamentos que são baseados em interesse, na hora do vamos ver, as pessoas vão embora. Queridos, eu já experimentei isso. Eu era muito jovem, eu me tornei deputado federal. Pessoas que queriam falar com o presidente Fernando Henrique me ligavam. Eu marquei muitas audiências em grandes empresários para com ele. Então pastores de grandes igrejas me chamavam para pregar, e um dia eu deixei de ser deputado. Parecia que eu era um leproso. As pessoas nem me cumprimentavam mais. E eu descobri, ainda jovem, a duras penas, que relacionamentos de interesse não são verdadeiros. Então deixa eu dizer para você que está aqui hoje, se você não encontrou ainda amigos que te amam por quem você é, você não sabe o que é a verdadeira felicidade.
Porque a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Amém? Glória a Deus. Deus espera que nós vivamos na igreja sabendo da importância da comunhão, mas a partir de uma atitude de humildade. A segunda atitude, a segunda coisa que traz alegria na comunhão é a unidade. E a unidade, ela cria uma atmosfera de amor. Nos primeiros 2 versículos, a gente vê claramente a importância da unidade. Quando Paulo ele fala, Paulo e Timóteo, primeiro ele tinha comunhão com o seu discípulo, servos de Jesus, tudo no plural. E aí ele se dirige aos santos que estão na igreja de Filipos, e ele fala de bispos, de diáconos, todos aqueles que estavam lá, pessoas diferentes, com dons diferentes, com missões diferentes. Mas ele fala aqui, ele apresenta 2 palavras que são o segredo para a unidade, que são graça e paz. Graça e paz. E você quer ver uma coisa? Paulo usa muito essa expressão em todas as cartas, mas nenhuma vez elas aparecem trocadas. Você não vai ver nenhuma vez Paulo dizendo paz e graça. Eu já vi pessoas dizendo paz e graça. Não, Paulo nunca dizia paz e graça. Ele dizia graça e paz. Sabe por quê? Porque graça é o favor imerecido que vem de Jesus. E quando você tem este sentimento de que você recebeu algo que você não merece, você divide com outras pessoas. E o que isso causa? Causa paz, que é a ausência de conflitos. Uma pessoa que está cheia de graça é uma pessoa de bem com Deus, de bem consigo mesmo, de bem com os outros. Vocês querem ver algumas palavras que vêm de graça? Por exemplo, você não tem que pagar, é de graça. Quem quer? É bom, né? Uma pessoa agradecida é uma pessoa que ela tem consciência de que ela tem algo, recebeu algo que ela não merecia. Uma pessoa engraçada. Engraçada significa que tem graça dentro. Uma pessoa agraciada. Vocês sabem que a palavra charis, graça, é também da mesma origem da palavra alegria, da mesma origem da palavra carisma, que é uma palavra grega. Então uma pessoa cheia de graça, ela abre relacionamentos, abre portas, ela se relaciona com as pessoas, ela sorri, ela abraça. Não é gostoso quando você chega num lugar novo, alguém dá um sorriso e te abraça? É ou não é verdade? Agora, tem pessoas que estão em paz, ausência de conflito, mas necessariamente elas são incapazes de ter graça para com os outros. Por isso é tão importante ter primeiro a graça de Deus, para depois nós termos uma igreja, ou uma família, ou um relacionamento entre amigos, que são relacionamentos saudáveis, né? Que as pessoas se dão bem, na ausência de conflito, e sempre com a sensação de que o amigo, a pessoa que Deus colocou ao seu lado, é um presente de Deus. Amém ou não? Agora, nesse texto aqui, a terceira coisa que eu vejo que traz alegria na comunhão é o amor na diversidade. Ou seja, a diversidade, presta atenção nisso que isso é profundo. A diversidade é a missão do amor. A verdade é que a maioria das pessoas gosta de se acercar de pessoas que pensam como elas, não é isso? Com as quais se sentem confortáveis. Já ouviu falar das panelinhas da igreja? Aqui não, né? Ah, Deus, como eu gostaria. Mas isso vale para todos os ambientes. Isso vale até para a internet. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu ganho milhares de seguidores todos os dias. É uma média de uns 30 mil seguidores por semana. Mas eu perco 10 mil por semana. Aí outro dia eu fiquei curioso, falei, queria saber o que esse povo deixa de me seguir. Gente, bastou você dizer uma coisinha assim, que ele não concordou, a pessoa fala assim,
deixando de seguir. É assim, gente. É o mundo que nós vivemos, é um mundo de pessoas exageradas. As pessoas não sabem da beleza da diversidade, da beleza da diferença, de pessoas que pensam diferente. Hoje até mesmo a inteligência artificial só entrega para você aquilo que você quer ouvir. E cada vez mais as pessoas estão ficando obtusas. Por quê? Porque elas estão fechadas para pessoas diferentes que podem acrescentar. Mas olha, eu quero dizer para vocês que a igreja de Filipenses não era assim não. Na igreja de Filipenses tinha uma mulher que se chamava Lídia. Ela era muito rica. Ela era fazedora de púrpura. Púrpura era uma especiaria que era um corante para couros, para tecidos. E ela era muito rica. Ela abriu a sua casa, foi uma primeira convertida na cidade de Filipos. Quando Paulo lá chegou, ela abriu a sua casa. E alguns dizem que durante todo ou grande parte do tempo da história da igreja de Filipos era na casa dela. Mas também naquela igreja havia um carcereiro que ia se matar. Vocês se lembram desse camarada? Paulo estava preso lá com Silas à meia-noite, deu um terremoto, eles saíram andando, o cara já ia se matar. Aí Paulo, não, calma, nós estamos aqui, não fugimos. Eles acabaram entregando a vida para Jesus, eram parte dessa igreja. Nessa igreja também havia uma escrava, que no passado ela ganhava dinheiro para o dono dela, com o espírito de adivinhação. E Paulo repreendeu os demônios dela, ela foi liberta, e por causa disso eles foram presos. Mas essa era a igreja de Filipos, gente diferente. Olha para a pessoa do teu lado e diga, puxa, como você é diferente de mim. Graças a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Que bênção que nós somos diferentes. Outro dia eu vi um desses influenciadores grandões dizendo assim, ele usou um eufemismo para ir contra a Bíblia, mas acho que nem ele entendeu direito o que ele falou. Ele disse assim, olha, a Bíblia diz que eu tenho que amar todo mundo, mas não tenho que gostar de todo mundo. Na prática, dá no mesmo. Ou seja, com esse tipo de mentalidade, ele só vai andar com gente que é como ele. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que eu e você precisamos amar a todos. Essa é uma maneira sutil para justificar o fato que você não ama as pessoas diferentes de você. Nós devemos nos esforçar para amar a todos. Sabe, gente, é muito importante você entender que a nossa unidade, ela não depende de sermos iguais em nada, nem em visão política, nem em raça, nem em condição social. A nossa unidade depende do fato que nós temos o mesmo DNA espiritual, que é o sangue de Jesus na nossa vida, amém ou não? Glória a Deus! Nós podemos ter unidade apesar da diversidade. Algumas pessoas acreditam que o mundo seria melhor se todo mundo fosse como elas. Você já pensou se todo mundo fosse como você? Como seria? Alguns vão dizer, olha, não haveria assassinatos, porque eu não sou violento. Outros vão dizer, não haveria roubos, porque eu não sou ladrão. Não haveria ignorância, porque eu sou muito estudado. Não haveria adultério, porque eu sou bem casado. Não haveria ateísmo, porque eu tenho muita fé em Deus. Aí eu fiquei pensando, deixa eu colocar isso aqui na primeira pessoa de singular. Se todo mundo fosse como eu, certamente não haveria operadores de elevador, porque eu sou claustrofóbico, tenho medo de lugares fechados. Não haveria construtores de pontes altas, porque eu tenho medo de altura. Não haveria dançarinos, porque eu pareço um elefante dançando. Querido, se todo mundo fosse como eu não estaria casado há 41 anos, porque só uma mulher doce como a Lilian para amansar esse italiano brabo. Graças a Deus que o mundo é diferente.
Mas é lindo quando a igreja pode ter unidade apesar da diversidade. Então eu quero dizer uma coisa para você: o nosso alvo, a nossa missão como igreja é amar as pessoas que são diferentes. Você já viu a neve caindo? A neve caindo é uma coisa linda. Ela é suave, é silenciosa. E você sabia que a estrutura de cada floco de neve é completamente diferente da outra? Então eu creio que uma igreja que anda em unidade, ela efetivamente, ela se torna um lugar, um ambiente maravilhoso de se viver. A quarta coisa que eu vejo na oração de Paulo, que traz alegria na comunhão, é a intimidade. E a intimidade é a ação do amor. Os versículos 3, 4, 7, 8, a gente vê o tom de Paulo para com essa carta. É um tom totalmente pessoal, afetivo. Ele tinha amor pelos filipenses. O texto no versículo 3 e 4 diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Ele tinha lembranças boas das ovelhas, fazendo sempre com alegria. Olha, o camarada está preso, mas quando ele lembrava da igreja que o amava de verdade, ele ficava alegre, fazendo com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Os filipenses estavam na mente de Paulo. Depois, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, porque ele estava preso, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. Vocês estão comigo em todos os momentos, pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vocês sabiam, queridos, que a carta aos Filipenses é a carta mais íntima e mais pessoal e mais afetuosa de todo o Novo Testamento? Em 4 capítulos somente, tem mais de 100 ocorrências das palavras eu, meu, nós. Na verdade, o pronome pessoal eu ocorre 52 vezes. Então, quando ele se dirige aos filipenses, ele se dirige com muita afeição por eles. Eu vos trago em meu coração. Deus é testemunha da saudade que eu tenho entre vós, que eu tenho de vós. Então, queridos, é muito importante quando você tem unidade, quando você tem afetividade, você expressar essa afetividade, porque a expressão da afetividade, ela traz alegria para quem recebe, mas para quem também dá. Então, naquele dia os americanos ficaram muito surpresos, né? Que um camarada fortão falou para um outro barbado: eu te amo, Brian. Você tem coragem de dizer que você ama? Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade de dizer que eu amo a Lilian. Todo dia, pelo menos 20 vezes por dia. E ela para mim. Eu tenho muita facilidade de falar para a Érica, para os meus netinhos, mas não tem tanta facilidade de falar para o Ramon. Mas eu amo muito o Ramon também. Tenho me esforçado. Por quê? Porque como é bom a gente ouvir que alguém nos ama, que tem saudade de nós. Não é maravilhoso, gente? O tipo de amor que faz diferença na nossa vida é o amor que é expresso, é o amor que é revelado. Então, maridos, para desse negócio de chamar a tua mulher de mãe. Que mãe, os cambal? Naquela hora você vai querer transar com a sua mãe? Ô pai, ô mãe, ô vô, para com isso. Fala: meu amor, minha querida, minha rainha. A Lília ficou fora, minha sogra falou: é bom para ele valorizar. Eu falei: mas eu valorizo. Fale para ela, fale para ele. Pais, falem para os seus filhos que vocês os amam. Filhos, digam aos pais que vocês os amam. Irmãos em Cristo, declare o seu amor pelo seu amigo, pelo seu companheiro. Eu ouvi um comercial lá nos Estados Unidos que eu achei genial.
Eu sempre que eu vejo uma coisa dessa, eu gravo, falo, vou usar em algum momento. Era um comercial de um pai surdo, e o filho chega para ele e fala: pai, eu te amo. E aí a câmera focaliza o rosto dele, sem entender o que ele falou. Aí depois muda a cena, e eles estão numa clínica de implante daqueles aparelhinhos de surdez, né? Aí implantam, e o filho fala: pai, eu te amo. E ele ouve pela primeira vez, ele abre aquele sorrisão e fala: eu ouvi pela primeira vez, fala de novo, porque eu quero ouvir de novo. Lindo, né? Então, aprenda a se expressar, aprenda a dizer para as pessoas que são importantes para você o quão importantes elas são. Paulo não economiza palavras para expressar o seu amor pelos filipenses e a gratidão que ele tinha pelas igrejas que ele fundou, que ele discipulou, que ele supervisionou. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que ele se expressava dessa maneira para todas as igrejas por onde ele passava. Olha, em 1 Coríntios 1,4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Para a igreja em Éfesos 1:15 e 16 ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para a igreja em Colossos ele diz no capítulo 1:3: damos sempre graças a Deus. Querido, você dá sempre graças por aquela pessoa que está ao seu lado nos momentos difíceis, ou você é o tipo da pessoa que por trás dela fica metendo o pau? Porque tem amigo assim, né? Tem amigo que por trás fica metendo o pau. Não, amigo é para defender amigo. Amém ou não? A Bíblia diz: não fique considerando como alguma coisa que já está ganho. Existe uma expressão no inglês, take it for granted. Não considere nada garantido, não, expresse o seu amor, dê um sorriso, aperta a pessoa, abraça o seu amigo, porque você vai ver que na hora que você precisar, ele vai estar ao seu lado. A igreja precisa ser assim. O apóstolo Paulo era assim. Para Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 2, na segunda carta, no versículo 3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Alegria da comunhão. A quinta coisa que eu vejo na oração de Paulo, que traz alegria na comunhão, é a segurança do amor. Ou seja, é aquele amor que você sabe que vai enfrentar qualquer situação e a pessoa não vai te abandonar. E a segurança vem quando o amor é provado e afirmado. Os versos 3 e 5 a 7, nesses versos, Paulo expressa a gratidão pelo fato de que a igreja de Filipos o amou desde o primeiro momento. E eu quero dizer uma coisa para você: a vida pastoral não é fácil, viu, gente? Porque tem muitas ovelhas que sugam de você, que quando ela sai, você tem que tomar um banho de descarrego. Está quebrado. Olha o corte aí que vamos fazer. Não, aquela ovelha pesada, que está sempre reclamando, que está sempre, ai. E aí um dia, depois de 15, 20 anos que você lutou por ela, ela vira as costas e vai embora. E não olha nem para trás. Toda vez que alguém vem falar para mim: eu quero ser pastor, eu falei: está pronto para a decepção? Por quê? Porque não é fácil, as pessoas são egoístas. Mas quando tem aquela que é fiel, Paulo sabia dar valor. Ele teve muita gente que virou as costas e deixou ele para trás, mas não os filipenses. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. No versículo 5 ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E depois ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aqui ele está dizendo que o amor dos filipenses por ele era um amor que começou desde o primeiro momento, continuava valendo no presente quando ele estava preso,
e até Jesus voltar, ele tinha certeza que eles iam continuar amando a ele. Olha o que o versículo diz: no passado, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Diga assim, desde o primeiro dia. E eu penso aqui que ele estava se referindo a Lídia, porque ele chegou na cidade de Filipos, ela estava lavando roupa lá, sei lá, ou estava trabalhando com as suas tinturas, e ele falou de Cristo para ela, ela aceitou a Cristo, e já abriu a sua casa, e já começou a convidar os amigos, desde o primeiro momento. Lídia estava lá, apoiando o ministério de Paulo, e amando a Paulo. Mas, ele diz, desde o primeiro dia, até agora. Onde estava Paulo agora? Estava na cadeia. E os filipenses continuavam amando a Paulo, visitando a Paulo, seguindo as suas orientações. E aí ele diz sobre o futuro. Veja, o passado e o presente lhe dava segurança para afirmar que eles estariam firmes com ele até o fim. E ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, vocês vão continuar sendo fiéis a Deus até o fim. Glória a Deus, irmãos. Quantos de vocês querem ser assim na vida do seu pastor? Glória a Deus. Queridos, daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, com certeza eu não estou mais aqui. Mas sabe o que me dá alegria? É saber que lá na frente, se Cristo não tiver voltado ainda, esta igreja vai continuar firme na pregação da palavra, resistindo aos ataques do inferno e forte por causa da comunhão. Deus pode fazer isso na nossa vida, mas nós precisamos entender o valor, a importância de viver em comunhão. A sexta coisa que traz alegria na comunhão é a maturidade. E a maturidade deve ser a ambição do amor. Ou seja, quando você casa com uma pessoa, você é apaixonado por ela. Eu me lembro que quando eu namorava com a Lília, 21 anos, toda hora a gente tinha que dobrar o joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia, eu não quero estragar tudo. Por isso, quando meu sogro falou assim, ó, você tem 6 meses para casar com a minha filha, eu falei, como? Aí depois ele explicou, ó, em 6 meses, se vocês tiverem certeza, eu vou ajudar, porque vocês não têm condição. Mas se não tiver certeza, cada um vai para o seu lado. No primeiro momento eu falei, teu pai é louco. Acabei de conhecer ele, já me dá um checkmate assim. Mas com 3 meses eu já falava, Deus, eu quero casar, eu não quero pecar. Mas o amor vai amadurecendo, vai se transformando. E graças a Deus, hoje eu amo muito mais a minha esposa e ela a mim, do que quando nós nos casamos. Porque o amor, ele amadurece. E essa deve ser a meta, esse deve ser o alvo, a ambição de qualquer amor que seja. Vale para amigo com amigo, vale dentro da família, vale para marido e mulher, vale para os crentes. E Paulo diz, eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e culpáveis até o dia de Cristo. Gente, aqui tem muita coisa que eu tenho que falar. Já que eu estou fazendo um sermão expositivo, eu vou ter que falar tudo. Primeira palavra, aumente mais e mais, a palavra no grego é pericel. E a ideia de pericel é de você botar um balde debaixo de uma cachoeira. Ele vai encher e rapidamente vai começar a fazer o quê? Derramar para os lados. Paulo está dizendo que o vosso amor seja cheio e comece a derramar para os lados. Você já imaginou uma igreja que seja conhecida pelo amor que tem pelos semelhantes? Queridos, na pandemia, nós sempre fizemos obra social, sempre demos muita cesta básica, sempre fizemos muito na ação social, mas na pandemia foi uma loucura.
Nós chegamos a dar mais de 200 toneladas em 6 meses. Tinha dia, numa quarta-feira, que tinha uma fila de quase 300 metros de comprimento. Tinha gente que vinha de Cubatão, tinha gente que vinha lá de Parelheiros. E um dia, pela denúncia de alguém aí, em algum prédio do lado, veio a TV Globo. E o camarada veio para esculhambar, porque nós estávamos proibidos de fazer ajuntamento. Mas quando ele viu a fila, ele entrou aqui dentro e começou a entrevistar as pessoas. Um homem disse assim: eu venho de Cubatão, porque eu só tenho isso daqui para comer. Ele procurou, acho que foi o Daniel Beltrão, a Anaísa, não tenho certeza. Ele falou: olha, eu vim aqui para fazer uma denúncia, fazer uma propaganda, uma matéria para criticar. Mas eu não vou fazer isso não. Semana que vem eu vou vir para fazer uma matéria para elogiar. É o amor de Cristo que vai abundando cada vez mais. Amém, igreja? E isso é maturidade, é amar os necessitados. Então, Paulo usa algumas palavras aqui que expressam um amor maduro. Em primeiro lugar, a maturidade do amor, ela só existe quando há crescimento em devoção espiritual. Porque quando ele fala, vosso amor aumente mais e mais, a palavra amor aqui é agape, que é o amor de Deus. E no grego há várias palavras que expressam amor. Por exemplo, eros, é o amor da paixão, daí vem o erotismo. Por exemplo, epitomia, é o amor da lascívia. Storge, o amor familiar, é o amor do pertencimento. Filéu, é o amor de amigo, é um amor fraterno. Mas o amor que Paulo está dizendo que deve crescer é o amor agape, o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que você ama mesmo sem receber em troca. É o amor que você faz não por sentimento, mas por ação. É o amor que nunca desiste. Hoje nós estamos vivendo tempos em que os relacionamentos são fluidos. O Bauman fala sobre isso. Não tem nada que dura a vida inteira. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele dura a vida inteira. Então nós devemos amar com o amor de Deus, um amor maduro, que suporta um abalo de uma briga, que o casamento não acaba por causa de um momento difícil, porque as pessoas amam e continuam amando, amam mesmo contra si mesmos, mas o amor de Deus, ele sempre vence no final. Mas a maturidade do amor também precisa do crescimento em discernimento espiritual. E o texto diz, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes. Essa palavra excelentes, no grego é diafero. É daí que vem a palavra diferir. E o que significa, na verdade, que é aquele amor que sabe te levar a tomar decisões difíceis. Você está entendendo? Porque nós somos egoístas. Na maior parte dos momentos que nós brigamos com as pessoas, a gente briga por quê? Por causa de egoísmo, por causa daquilo que a gente esperava que ele fizesse e não fez. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o amor maduro, ele difere uma coisa da outra. Ele sabe separar e sabe tomar decisões difíceis em favor da unidade, do amor e da permanência. Amém ou não? Então, igreja, nós precisamos ser maduros se queremos enfrentar um mundo com tanto esfriamento, onde Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, ou o amor de muitos esfriará. Mas o amor maduro também é decorrente do crescimento em desenvolvimento espiritual. E o texto diz, para provar-vos as coisas excelentes, serdes sinceros. Diga sincero. Olha para o teu irmão e diga assim, não seja hipócrita não. Sincero é quem é você o tempo inteiro. Você não é duas caras. Você não tem duas personalidades, uma na frente de um grupo, outra na frente do outro grupo. Você é o que é. Amém ou não? E o texto diz inculpáveis. Inculpáveis é sem ofensa.
palavra é escândalo. Então, meus queridos, o amor só se torna maduro quando tem crescimento até a plenitude espiritual, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Cristo, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nós vivemos num tempo em que a igreja, que sempre teve o chamado para influenciar o mundo, está sendo influenciada pelo mundo. A etimologia da palavra igreja, eclesia, é chamados para fora. Nosso chamado é para fora, para influenciar o mundo, para implantar o reino de Deus. No entanto, a igreja está sendo influenciada. São as narrativas do mundo que estão entrando dentro da igreja. Eu tenho convicção de que, no final de tudo, a igreja prevalecerá. Não por causa da nossa capacidade ou bondade, mas porque esta é uma palavra profética de Cristo. Mas está na hora da igreja deixar de ser menina e ter homens e mulheres maduros num tempo difícil. Amém ou não? Deus chama as famílias para permanecerem fiéis, o marido, a mulher, mesmo quando vêm as tentações. Deus chama pessoas que têm comunhão para permanecerem juntas, mesmo quando houver dificuldades. Porque quando no final a comunhão prevalece, você vai viver com uma felicidade plena e vai glorificar a Deus. Queridos, nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Que decisão difícil, ter que abrir mão da glória. Eu já imaginei como seria o cheiro do céu. Já pensou nisso? O perfume do céu. Entrar nesse mundo aqui, gente, de pecado, é como se entrar num lixão. Foi isso que Jesus fez. Aquele que era adorado por todos os seres angelicais se tornou homem. Aquele que estava no trono teve que enfrentar criaturas que ele mesmo criou e ter que receber cusparadas, esbofeteadas, calúnias, mas ele foi até o fim. E a Bíblia diz que porque ele foi até o fim, ele recebeu um nome sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Nós estamos vivendo num tempo onde a influência de fora é muito forte. É por isso que chega em épocas de eleição, você vê famílias de crentes se dividindo, porque um é de direita, outro é de esquerda. Querido, você acha que o Lula é o teu salvador? Você acha que o Bolsonaro é teu salvador? Ou quem quer que seja, o meu salvador se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por ele que eu vou viver, porque foi ele que morreu por mim. Amém ou não? Glória a Deus. É óbvio que nós temos que nos posicionar, é óbvio que nós temos que lutar. Isto é um dever cívico. Mas se eu agir exatamente como os ímpios, odiando, xingando, cancelando, só porque as pessoas são diferentes, onde está o testemunho? Não se esqueçam, o que derrubou o Império Romano foi o poder do Senhor na vida da igreja. Eles se multiplicaram tanto que os romanos tiveram que capitular e reconhecer que aquele povo era imbatível. E eu vou dizer uma coisa para você: o inferno pode se levantar contra a tua vida, se Cristo estiver na tua casa, se Ele for o Senhor da tua vida, e se você andar segundo os seus ensinamentos, ninguém pode parar a sua igreja, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero dizer para você que está aqui hoje,
mas muito mais para você que está me vendo à distância. A igreja não é perfeita, os líderes não são perfeitos, mas a igreja é de Jesus. No meio da igreja existe amor que pode ser aperfeiçoado. No meio da igreja existe caráter que pode ser transformado. A igreja é a única instituição que recebe uma pessoa que não tem nada para dar, a acolhe, a ama e permite que Deus faça dela alguém notável, honrado. Não permita que o inimigo roube do teu coração o amor pela igreja de Cristo, porque a igreja é de Jesus. Ele ama a igreja e foi por ela que ele morreu. E quando ele vier buscar, ele vem buscar a sua igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero perguntar a você que entrou aqui hoje, talvez pela primeira vez, não existe nada melhor do que ter comunhão com o Senhor, com Deus, que Ele habita no mais alto lugar, mas habita também com o contrito, com o abatido de espírito. Talvez você tenha vindo aqui hoje e nunca se sentiu amado verdadeiramente por um amigo mais chegado que um irmão. Quero dizer que Jesus é esse amigo. Talvez você tenha entrado aqui hoje e diz: mas eu não sou digno de viver com Deus. Não, nenhum de nós era. Mas todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o primeiro convite de Jesus para a tua vida é: dê o seu coração a mim, e nunca mais você vai estar sozinho, porque eu estarei convosco todos os dias, até o confim da terra, até a hora final. Se você hoje entrou aqui hoje e gostaria de ter uma experiência com Jesus, o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso Deus, o nosso Salvador, eu quero te fazer um convite em nome dEle. Dê o seu coração, entregue os seus medos, as suas ansiedades e até mesmo as suas tentações e fraquezas, e Ele vai te receber e você vai ter uma alegria que você nunca teve na tua vida. Se você hoje quer fazer essa entrega para Ele, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Onde você estiver, levante a sua mão. Há alguém aqui, a igreja fica em oração, por favor. Este é um momento importante. Acendam as luzes que eu preciso enxergar. A igreja fica de olhos fechados, mas se você hoje quer entregar a sua vida para Cristo, quer dar o seu coração para Jesus, eu quero orar com você. Há alguém? Levante a mão. Uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Quem mais? Quem mais? Hoje é o dia do Senhor fazer algo na tua história. Saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar com você aqui na frente. Vem em nome de Jesus. Venha, venha, hoje é dia de salvação. Vem aqui à frente, saia. Igreja, continua orando, continua orando. Este é um momento de luta espiritual, mas hoje é dia de salvação. Saia do teu lugar, não demore, não permita que o inimigo roube esse momento da sua vida. Aplauda ao Senhor. Vidas estão se rendendo, vidas estão se rendendo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Jesus te ama. Põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti hoje. Eu estou cansado, Senhor, de lutar sozinho. Hoje eu entrego a minha vida, meus pecados,
minha raiva, minha revolta, meus medos. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Muda a minha vida, Senhor. Sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou fazer parte desse corpo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos, eles vão orar por você nessa direção. Mas a igreja aplauda ao Senhor. Parabéns por essa decisão. Venham, queridos. Quantos estão felizes porque podem viver numa igreja em que tem liberdade para pregar o nome de Jesus? Aplauda ao Senhor. Esse é um momento de alegria. Fica de pé no seu lugar. Enquanto nós estivermos adorando, se você quiser entregar algo da tua vida hoje ao Senhor aqui no altar, pode sair do seu lugar e venha. Hoje é dia de você também trazer a sua gratidão. Venha que seja para dizer: Senhor, eu quero entregar o meu coração, eu quero viver com alegria, eu quero ter gratidão, no coração. Tira do meu coração toda amargura, Pai, porque eu faço parte deste corpo, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, venha, vai descer a unção do céu sobre a tua vida hoje. Hoje vem unção de cura, vem unção de libertação. Hoje Deus vai começar algo novo na tua história. Saia do teu lugar. Hoje é dia de Deus libertar o seu povo. Senhor Deus, nós queremos derramar a nossa vida aqui no altar. Depositar aqui neste altar o nosso coração, nosso amor falho, para que tu o aperfeiçoes. Nosso amor egoísta, para que o Senhor nos amadureça. Senhor, nós queremos engrandecer o nome de Jesus, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. E como pastor, ó Deus, dessa igreja, eu oro para que a maturidade de cada um de nós seja evidente onde quer que nós estejamos. Nas famílias, no trabalho, na rua, no trânsito. Senhor, que nós sejamos luz, a luz de Jesus. Por isso nós entregamos aqui, Senhor, a nossa dificuldade, muitas vezes a nossa própria carnalidade. E queremos te pedir, Senhor, que assim como o Senhor nunca desistiu de nós, que nós permaneçamos até o fim. Querido, a oração de Paulo é a oração que eu faço por vocês. Levante a mão para o céu. Senhor, eu oro para que aquele que começou a boa obra na vida dos meus irmãos possa completá-la até o dia de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque neste caminho, quando um cair, que o outro levante. Quando um escorregar, que o outro estenda a mão. Senhor, alarga o nosso entendimento espiritual e preenche-nos com teu amor, ó Deus. Amor, como o Senhor amou a cada um de nós, a ponto de entregar o seu melhor, o seu Filho Jesus. Senhor, nós confessamos que não somos capazes, o nosso amor egoísta, ele busca o conforto, ele busca aqueles que são iguais. Mas o Senhor é a fonte que jorra o amor para a eternidade. Enche a nossa vida e que transborde para os lados. Eu quero declarar a cura dos relacionamentos. Eu quero profetizar a restauração dos casamentos. Eu quero declarar, ó Deus, as famílias, ó Deus, convertendo o coração do pai ao filho, o filho ao pai, marido para a mulher, mulher para o marido. Eu declaro, Senhor, que a tua obra não parará. Ó Deus, nem toda a narrativa do inferno poderá transformar a mentalidade do teu povo, porque a igreja é tua, Senhor, e o Senhor cuida dela. Por isso que a graça de Jesus, que este amor extraordinário do Pai e as consolações do teu Espírito
o consolo, o gozo, a alegria, a paz esteja em cada um de nós. E Deus, nos momentos de dor, de enfermidade, dificuldade, que o teu amor em nós e através de nós seja a cura para todos que entrarem. Senhor, eu oro para que todo aquele que entre neste lugar seja impactado pelo teu amor, através de um olhar doce, de um sorriso sincero, de um abraço apertado. Nós cremos, ó Deus, num Deus que liberta, que cura, que restaura, que salva. Aleluia. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. Boa semana a todos vocês. Muito bom, viu?